O uso do score de cálcio da válvula aórtica tem valor em casos de estenose aórtica menor do que importante? Será que usar esse método na estratificação de risco pode nos fazer mudar o entendimento dos valores de corte? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. O score de cálcio da válvula aórtica, nesse perfil de pacientes com estenose aórtica não grave e função ventricular preservada, tem um importante valor prognóstico. Mas precisamos nos aprofundar nessa leitura para entendermos melhor como interpretar esses achados. Sabe-se que em pacientes com estenose aórtica sintomática, de grau importante e com queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, há clara indicação de correção. Porém, nos pacientes com estenose aórtica não grave, será que uma intervenção mais precoce seria benéfica antes da progressão para um grau importante da doença? Estudos recentes mostraram uma pior sobrevida em pacientes com estenose aórtica discreta ou moderada comparado com pacientes sem a presença da obstrução valvar, impulsionando assim a comunidade científica a investigar se uma intervenção mais precoce poderia oferecer melhores resultados. Para isso, ferramentas que auxiliem na estratificação de risco e na identificação de subgrupos com maior mortalidade estão sendo estudadas. O score de cálcio da válvula aórtica é mensurado por técnica de tomografia computadorizada sem o uso de contraste endovenoso. Representa um importante marcador de gravidade. Quanto maior, pior o prognóstico. E auxilia a identificação da estenose aórtica importante quando a ecocardiografia for inconclusiva, especialmente no cenário de baixo fluxo e baixo gradiente. Porém, ainda não se sabe se os valores de score de cálcio carregam valor prognóstico no cenário de uma estenose aórtica ainda não grave, independente da ecocardiografia. Uma publicação recente avaliou retrospectivamente a associação entre score de cálcio da válvula aórtica e mortalidade em pacientes com estenose aórtica não importante, assintomáticos ou oligossintomáticos e com fração de ejeção preservada. Os pacientes foram subdivididos em 3 grupos de acordo com os valores do score de cálcio. Baixo, com valores para homens abaixo de 1.200 e mulheres 850. Subgrave, com valores até 2.000 para homens e até 1.200 para mulheres. E grave em valores acima disso. Ou seja, houve uma segmentação dos valores considerados normais, criando uma faixa próxima do que seria o moderado. Por meio de análise estatística, observou-se que os melhores pontos de corte do score para prever mortalidade foi o nível intermediário, que são inferiores aos limites estabelecidos pela literatura para estenose aórtica grave, 2.000 para homens e 1.200 para mulheres. Quando avaliado o valor prognóstico incremental do score de cálcio subgrave e grave em relação aos parâmetros ecocardiográficos, a calcificação valvar aórtica refinou o desempenho do modelo estatístico, utilizado para avaliar a mortalidade por todas as causas, sendo assim uma potencial ferramenta estratificadora eficiente. Além disso, outros pontos fundamentais e interessantes que esse trabalho nos trouxe. A intervenção na válvula aórtica demonstrou um efeito protetor. Esteve associada a uma diminuição do risco de morte nos grupos com score de cálcio subgrave e grave. Nos pacientes com valores de score abaixo, bem menores, não houve tal benefício. Logo em pacientes com estenose aórtica ecocardiograficamente não grave, com fração de ejeção preservada e oligossintomáticos, o score de cálcio permitiu a identificação de um grupo de pacientes com maior risco de mortalidade, ganhando papel como ferramenta estratificadora efetiva nesse perfil de pacientes, que potencialmente se beneficiariam de uma intervenção mais precoce. Já poderíamos então generalizar esses dados e utilizar amplamente na prática clínica? É bem provável que não, por se tratar de um estudo retrospectivo e observacional, ou seja, um bom gerador de hipóteses. Embora o estudo tenha definido novos e robustos pontos de corte prognósticos para o score de cálcio da válvula aórtica em pacientes com estenose aórtica não grave e demonstre que o score subgrave ou grave identifica pacientes de alto risco onde a intervenção está estatisticamente associada a um benefício de melhor sobrevida, a confirmação de que essa estratégia tem impacto prognóstico relevante precisa ser investigada por meio de ensaio clínico randomizado prospectivo. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientada pelos doutores Bernardo Lopes e Ariane Pacheco, Ingrid Debaco escreveu um excelente texto sobre o score de cálcio da válvula aórtica na estenose aórtica moderada.
Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! Valvecast.